e o título da pregação é Deus no controle. Nós atingimos na pregação passada, no culto passado, a metade do livro de Colossenses. Chegamos ao início do capítulo 3. São 4 capítulos, então já vimos 2, vou fazer uma pequena pausa. E vamos agora nos concentrar um pouco numa parte importante da história de Israel. Vamos ter aqui uma história bíblica durante umas 2 ou 3 pregações, quando Israel volta do exílio da Babilônia. E vamos ter um pouco de história e muita lição prática. Para nós não teria sentido só história sem lições. Aliás, a própria Bíblia precisa ser lida e estudada à luz do que ela tem para nos ensinar hoje, 2000 anos depois de Cristo. Davi, o rei Davi, atingiu um nível muito alto em termos de organização do reino, tamanho físico do reino e poder do reino. Depois o filho dele, Salomão, expandiu ainda mais, curiosamente. Apesar de ser um rei pacífico, Davi era guerreiro. Salomão era pacífico, poeta, não gostava de guerra não, mas cresceu mais do que Davi, por causa de alianças políticas, e infelizmente nessas alianças entravam casamentos e ligações políticas de toda ordem. E não foi um homem muito fiel a Deus, pelo menos em grande parte da sua vida, não. Mas o fato é que ficou um reino enorme e muito influente. Quando Salomão morre, deixa o seu filho Roboão, um homem insensato, um tolo, que resolveu aumentar ainda mais o peso que o pai dele, sobre o qual o pai dele colocava sobre o povo. E isso revoltou o povo, abrindo uma oportunidade excelente para um homem chamado Jeroboão liderar uma revolta, e o reino se divide em 2, que era um reino enorme, a maior época do reino de Israel. Logo depois de Salomão, se divide em 2, o reino do sul, chamado também de Judá, 2 tribos, e o reino do norte, 10 tribos, chamado de reino de Israel, o mesmo nome manteve. O fato é que o reino do norte caiu em 722 para a Síria, antes de Cristo, e o reino do sul, Judá, onde estava Jerusalém, caiu em 3 fases, em torno do ano 600, anos antes de Cristo. Ele foi caindo aos poucos, 605, 597, 586, e foram ondas de invasão ou invasões de Nabucodonosor, até terminar de levar mesmo tudo em 586. Então lá estava, antes de Cristo, então lá estava Israel exilado na Babilônia. Vamos falar agora Israel como Judá, reino do sul. O profeta Jeremias, vamos abrir em Jeremias capítulo 25, versículo 11. Jeremias capítulo 25, versículo 11. Jeremias viveu na época mesmo deste exílio para a Babilônia. Toda esta terra virá a ser um deserto. Ele falou ainda em Jerusalém. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. No capítulo 29, algumas páginas além, no versículo 10, o mesmo Jeremias diz: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Então, quando foi chegando perto o tempo
Em 538 a.C., 67 anos depois de Judá começar a cair para a Babilônia, completando os 70 anos previstos por Jeremias, o rei Medo-Persa, derruba Nabucodonosor, derruba já o sucessor de Nabucodonosor, mas o Império Babilônico, e agora entra um outro império, Medo-Persa, e imediatamente após assumir o poder, Deus coloca no coração de Ciro iniciar o retorno, autorizar o povo a retornar para Jerusalém. Vamos dar Esdras, capítulo 1. Livro de Esdras, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, já lemos, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia. Vamos parar aqui e vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, a tua história bela está exposta aqui, um pedacinho dela em nossa frente, que possamos explorá-la de uma maneira fiel aos acontecimentos, mais do que tudo, aprender e aprender e aprender com a tua palavra, para sermos melhores crentes no Senhor Jesus Cristo. E toca corações dos que não são crentes ainda no Senhor Jesus Cristo e correm perigo de perecer eternamente num lago de fogo com muito sofrimento, onde o verme nunca morre, por falta de uma conversão ao teu Filho que veio morrer para oferecer esta salvação, morrer e ressuscitar, coisa que ele já o fez, está ao teu lado agora. Em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém. Curiosamente, aqui fala no nome de Ciro, pois Isaías, 800 anos antes de Cristo, antes de caírem os dois reinos, já previra que Ciro iria ser despertado está lá em Isaías, eu não vou ler, por Deus. Então aqui diz, para que se cumprisse a palavra do Senhor, obviamente se refere à profecia, as profecias, aliás, diz Jeremias, nós lemos duas, eram sobre o mesmo assunto, mas duas diferentes, e o próprio texto diz que é se referindo a Jeremias. Então o texto iguala a palavra do Senhor ao que Jeremias havia dito. Palavra de Jeremias, ou profecia de Jeremias, ou o que foi dito pela boca de Jeremias, igual a palavra do Senhor. Não deve passar desapercebido. Hoje não se pode dizer que Deus coloca na boca de ninguém a sua palavra, da mesma forma como fazia com os profetas e escritores das Escrituras. Isso é importante para o entendimento da inspiração das Escrituras. Quando estavam sob inspiração divina, esses homens e mulheres, havia profetisas também, eram infalíveis no que diziam quando estavam sob inspiração de Deus, porque o Espírito de Deus se apossava deles e fazia com que eles falassem ipsiliteris, exatamente o que Deus queria que falasse. Cada palavra, cada tio, registrado por escrito no que veio a se tornar o que nós conhecemos como Bíblia, que são 66 livros que foram juntados
formando então a palavra de Deus como nós conhecemos hoje. Tudo o que está escrito aqui faz parte, é questão crucial da fé cristã, de um cristianismo verdadeiro, puro, crer que é inspiração direta de Deus. O que está aqui é divino e é humano ao mesmo tempo. Humano porque foi feito por gente, por pessoas, e utilizando-se muitas vezes o próprio linguajar, o próprio estilo de escrever, o próprio jeito de se expressar de cada um. É um livro humano e ao mesmo tempo divino, porque Deus garantiu, enquanto esses homens estavam escrevendo aqui, que fosse registrado absolutamente, exatamente o que Deus queria. É por isso que se pode dizer, para que se cumprisse o que foi dito pela boca de Jeremias, que era a palavra do Senhor. Mesma coisa, mesma coisa. A palavra do Senhor, a veracidade, o peso da palavra de Jesus Cristo, quando estava aqui, é exatamente igual ao peso da palavra de Jeremias, quando estava profetizando, de Isaías, de qualquer um deles, de Paulo, quando escreveu Colossenses, 1 Coríntios, 2 Coríntios, etc. Mesma coisa, não há diferença alguma, porque não dá para um ser mais divino do que o outro, a inspiração. Então, toda a inspiração de tudo que está escrito aqui e profetizado por escrito, e na época oralmente, era palavra de Deus. Agora a revelação está completa nas Escrituras. Não há mais necessidade de uma revelação escrita e nem escrita. Não há mais necessidade de adicionar algum tipo de revelação do que Deus queira transmitir à humanidade. Por quê? Porque já está tudo escrito aqui. O entendimento disto é crucial para uma vida cristã saudável e para uma igreja tendo os seus membros, seus congregados, terem uma vida cristã bem assentadas no que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que nós somos iluminados hoje. O Espírito Santo nos ajuda a entender a Bíblia, mas não somos infalíveis. Eu não estou aqui, mesmo pregando a palavra de Deus de uma maneira formal, diante de uma assembleia, com a palavra de Deus aberta, eu não sou infalível no que eu estou dizendo. Claro, quando eu leio um trecho da Bíblia, eu não vou dizer eu estou sendo infalível, mas eu estou transmitindo a vocês um texto infalível. Claro, como qualquer um de vocês lendo para o outro um trecho da Bíblia, não é que a pessoa está sendo infalível, porque não está adicionando nada, nem está criando nada, ele está lendo um texto. Então, está lendo um texto infalível, claro. Mas quando eu leio um texto infalível e vou falar com as minhas palavras a explicação deste texto, como eu estou fazendo agora, não sou infalível. Eu posso estar errando. Eu posso estar interpretando de uma maneira não exatamente correta. É por isso que tem crentes sérios que pensam coisas diferentes sobre assuntos diversos. Batismo, só para citar um, eleição e coisas desse tipo. Então, hoje, quando alguém estuda a Bíblia, entende e passa a Bíblia para frente, aquele passar, aquela transmissão, ela não tem a garantia de infalibilidade. Por isso é que ninguém deve seguir à cega hoje um pregador, um pastor, ou seja, quem for. E aí, como é que a gente faz? Ore a Deus, você que é crente e que tem o Espírito Santo habitando em você, ore a Deus, peça sabedoria, ouça pregações, estude e examine com a sua própria consciência o que é que cai bem na sua alma, à luz do que você está lendo na
palavra de Deus que é infalível. Então, isso é muito importante. Obviamente, ao nosso redor, nós sabemos disso, milhões que se congregam em igrejas que aceitam novas revelações de várias formas. E isso causa um problema muito grande, porque a tendência é darem o peso do que alguém diz que foi uma revelação de Deus, o mesmo peso que dá a Colossenses, que dá o Evangelho de Mateus, que dá as palavras de Jeremias. Então, quando chega uma autoridade religiosa, um pastor, que se diz alvo de revelação divina e de visão de coisas desse tipo, causa um dano muito grande à sua congregação, porque ele está tirando um referencial absolutamente fixo, sólido, que são as Escrituras. Esse é o referencial. Agora, você ler, estudar as Escrituras e pensar, digamos, sobre o batismo uma coisa, ou pensar noutra sobre o mesmo assunto, mas dando mais ênfase a essa ou aquela passagem, é diferente, porque os dois estudaram a Bíblia, estão concentrados na Bíblia, e podem achar que essa passagem aqui vai mais para batismo por imersão, outro mais batismo por aspersão, estou dando só um exemplo e coisa assim. Isso é admissível, porque os dois admitem que a palavra de Deus é infalível. Então, a interpretação desta palavra já é uma outra situação em que todos devem ter cuidado, estudar as línguas originais, como podendo e tal, e cada um vai dar conta diante de Deus. Mas é uma situação diferente, entendem? De chegar e dizer assim: eu tive uma revelação diretamente de Deus hoje à noite, na minha cama. Direto. Tão direto quanto Jeremias recebeu a palavra de Deus dizendo assim: escreva aí, o exílio do povo de Judá na Babilônia vai ser 70 anos, escreva aí. Isaías, escreva aí que o nome dele é Ciro, o nome do rei que eu vou levantar para o povo voltar, mandar o povo voltar, é Ciro, escreva aí. Pois bem, eu tive a revelação hoje à noite do mesmo peso desta. O referencial fica sólido como um pântano, liso, escorregadio. E como se escorrega? Claro. Eu tomei quase metade da pregação e cheguei no versículo 2. Mas eu precisava transmitir isso a vocês, especialmente numa época dessa, de pós-verdade. Agora tem essa. Há empresas hoje bilionárias, Facebook, por exemplo, Google, estão investindo muito dinheiro para ver o que vão fazer com um problema chamado mentira. É incrível isto. Estão preocupados com a quantidade de desinformação que as redes sociais estão carregando. Isso causa transtorno pessoal, familiar, de governo, de política, e falando de milhões de pessoas, e de um tempo quase zero, em que se manda uma mensagem hoje de um lugar do mundo para o outro. E é um problema que está causando, eu li outro dia sobre uma reunião de empresas desse porte, de pessoas da alta diretoria de empresas assim, reunidas, estudando o problema de mentira hoje no mundo. Quem é o pai da mentira, hein? Está solto. De alguma forma, Deus está rompendo os grilhões do diabo, de uma certa forma, ou dizendo de outra forma, está dando mais liberdade para ele agir, porque é evidente que o mundo caminha
por rumos visivelmente direcionados por Satanás. Então, o que é verdade, o que é mentira, está perturbando o próprio mundo, no sentido de mundo mesmo, de perdidos. Os próprios perdidos sem Cristo estão começando a ficar preocupados como é que vamos viver num mundo em que se não confia numa notícia. Não se pode confiar. Eu sempre reparei, sempre não, de uns 10, 15 anos para cá, eu tenho observado, eu gosto muito de ler biografias. Aí quando eu ia ler biografia, estava onde de comprar o livro, da biografia histórica, baseada na história, mas que contém alguns elementos de criatividade do autor. Digo, não, espera aí, é biografia ou não é biografia? Isso já vem me chamando minha atenção há anos. E agora, recentemente, li um artigo sobre este assunto que está preocupando educadores de muitos lugares de maneira séria, porque novelas e séries de televisão chamadas de históricas estão inventando rasgado. Botam o nome de alguns personagens e criam outros que não existem para fazer parte de uma história que ninguém sabe mais desenrolar. E não sabe e não quer. Porque uma série da Netflix vai ter muito mais peso sobre muito mais gente, especialmente jovens, do que disser sobre os livros, talvez mofados aí de bibliotecas, onde está realmente a história, pelo menos de uma maneira mais verídica. Toda história está sujeita a alguma distorção, é evidente. Mas existe história séria, dentro de um nível aceitável de distorção, porque faz parte. Mas história séria, biografia séria. Mas a massa hoje de informação e os bilhões investidos em informação não está nem um pouco preocupada toda essa atividade em passar o que é verdadeiro. E curioso é que a gente pensa que talvez possa constranger um diretor desse, um autor desse, que ficou milionário, obviamente, tá, e pensa, mas vem cá, e como é que fica o fulano da sua história que não existe? Não, mas ele existe. Mas ele existe ou não existe? Existe, porque eu fundi vários personagens naquele. Ai, que bacana. Fundi. Então ele existe, porque eu dei vida a ele. E as palavras são assim, gente. Aí você lê, não pode. Esse camarada não pode. E ele está convicto de que está contribuindo e colaborando mesmo para a história e coisa assim. Então, o que é falso e o que é verdadeiro hoje, nunca esteve, pelo menos em nossa geração e algumas para trás, nunca esteve tão confuso. E é no momento desse em que o crente precisa de uma solidez, de colocar os dois pés em cima e dizer, aqui eu não saio, eu morro, literalmente, eu vou para uma forca, vou para uma cadeira elétrica, eu morro, mas eu não abro mão das minhas crenças. E as minhas crenças estão colocadas neste livro. Me faz muito mal ouvir um crente, hoje foi dito hoje de manhã, de alguém que se identifica como crente e que não aceita várias passagens das Escrituras. Foi dito numa sessão aqui na igreja hoje. Se tem uma coisa que me preocupa mais de ouvir de um crente, é isto. E me abala a ponto de eu começar a questionar a salvação da pessoa. Porque a nossa base, a nossa solidez está doutrinária naquilo que a gente crê, as premissas do que nós cremos, o alicerce do que nós temos está aqui, ou não está em lugar nenhum. Não é aqui, mas na tradição do Vaticano.
Não é aqui mais na história do Joseph Smith, lá dos Mormons e dos Adventistas, e cada um vai ter uma base bíblica e uma base de história, inventada por homens ou mulheres, mas sem a base. E como o diabo é muito sutil, é óbvio que ele não ia deixar de tentar entrar nos próprios bastiões evangélicos, e entrou forte, com esta onda que já dura mais de um século, começou mais ou menos no início do século XX, nos anos 1900 e pouco, essa onda grande chamada carismática, em que profecias e visões e milagres são aceitos de uma maneira muito despreparada e muito imprudente, e perturba tremendamente a vida de pessoas salvas, mas que lá estão mal orientados e confusos no que de fato a Bíblia ensina ou não ensina. Não é nem o que a Bíblia ensina, o que é revelação de Deus e o que não é. O que a Bíblia ensina está aqui escrito, não tem jeito. Mas aqui vem ela escrevendo uma coisa e vem outro dizendo que teve uma revelação diferente, ou diferente até que é fácil mostrar que é falso. Mas quando não é de questão de diferença, é questão de complementar, e complementa algo. Aí onde está o problema, que não tem uma maneira de dizer que está colidindo com as Escrituras. Quando colide é fácil de você dizer isso aqui é falso, está colidindo, como as seitas, no caso que eu citei algumas. Mas o chamado carismatismo evangélico também tem seus momentos de confrontação com as Escrituras, e são as partes até mais fáceis de nós dizermos, está errado, não é por aí, não é por aí. Mas muitas vezes não é a questão de estar contra o que a Bíblia diz, mas acrescenta, 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 e aquilo ali é tido como, de fato, uma revelação da parte de Deus, porque o pastor fulano não ia mentir, porque o cicrano não ia levar muitos à falsidade. Aí entra-se no mérito da questão, mas não é o caso de entrar no mérito, se o pastor cicrano ou fulano vai mentir, ou é de propósito, não é, porque sabe ou não sabe, não é o caso. Eu não estou aqui denunciando pessoas, nem criticando de uma maneira gratuita, fortuita, não, eu estou mostrando o perigo de tirarmos as Escrituras como base daquilo que nós cremos, de tudo o que nós cremos, de 100% do que nós cremos. Então, palavra de Deus, efetivamente, palavra do Senhor, é a Bíblia. Pastor, quer dizer que eu, depois de ouvir uma pregação do pastor John MacArthur, eu não posso dizer, eu ouvi a palavra do Senhor, não posso dizer isso não? Eu diria, a rigor, não. E do Senhor próprio? Não. No sentido que eu já expliquei, não. Você ouviu a explicação da palavra do Senhor, compreendida por um homem sério, que procura entender as Escrituras, que estuda um bocado e procura aplicar da maneira correta e ensinar da maneira correta. Aí sim. Então, se nesse sentido quiser chamar, eu ouvi a palavra de Deus e tal, tudo bem, mas vamos definir. Num sentido, e eu falei de John MacArthur, eu peço até muita presunção, mas qualquer pastor que se propõe a pregar a palavra de Deus de uma maneira séria, de uma maneira compenetrada, responsável diante de Deus, mesmo que pastor A tenha uma opinião sobre o assunto, que eu já expliquei, e o outro tem uma outra opinião, por causa de interpretação de certos textos, é diferente. Ok? Mas, então, não confundam, então, o que é uma pregação sobre a palavra de Deus e o que é uma exposição direta da palavra de Deus. Só tem uma forma de alguém hoje expor diretamente a palavra de Deus. Uma. É abrir a Bíblia e ler. Ler em voz alta aqui. Aí pronto. Aí sim, porque está lendo
a revelação direta da palavra de Deus. Muito bem. Versículo, eu acho que ainda é o 1. O 1. Vou passar para a segunda metade do versículo 1, que é: despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, a qual fez passar pregão em todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: o Senhor, Deus do céu, me deu os reinos, e agora depois eu vou ler isso aqui, explicar direito. Mas tem uma coisa interessante aqui. A permissão de Ciro, esse rei poderoso que derrubou o Império Babilônico, a permissão de Ciro que ele deu ao povo judeu era trabalho direto de Deus na mente daquele homem. Quer um detalhe interessante? Esse homem era profundamente idólatra. Profundamente idólatra. E vou dizer mais: a repatriação que ele fez com os judeus não era exclusiva para os judeus. Ele fez com vários povos que ele dominou, ou já encontrou dominado pelos babilônios, a quem ele dominou. Fez isso com vários povos. O objetivo dele era político e religioso, religioso no sentido supersticioso. Há uma peça arqueológica de muito valor chamada Cilindro de Ciro, está em um museu em Londres. Tem até fotos dela, onde você vê na internet e tal. E ali está escrito com um bom grau de detalhe várias coisas que Ciro mandou escrever exatamente na época em que ele derrubou a Babilônia. Vou ler um pedacinho. Aspas. Possam todos os deuses que eu restabeleci nas suas cidades sagradas, cada cidade tinha um deus, né? Cada local tinha um deus diferente na época. Possam todos os deuses que eu restabeleci os deuses nas cidades sagradas, pedir diariamente a Bel e a Nebo, dois deuses pagãos, uma longa vida para mim, e interceder por mim a Marduk. Esse era o rei, esse era o Deus que ele gostava de adorar, era o Deus predileto dele. Pronto. Ele fala aqui no Deus Bel, no Deus Nebo, mas o Deus, de acordo com os historiadores, que ele gostava mesmo de adorar e que ele se dedicava em adoração, era esse Marduk. Tanto que ele pede para Bel e Nebo, dois deuses, intercederem por ele diante de Marduk. Aí ele chama: interceder por mim a Marduk, meu senhor, e possam dizer: Ciro, o rei que vos venera, todos eles eu estabeleci em lugar tranquilo, os reinos lá. Procurarei fortalecer os seus lugares de habitação. A ideia era o seguinte: cada lugar tinha um deus. Então, ao restabelecer esses povos por lugares dos seus deuses, ele estaria agradando esses deuses. E esses deuses iam ajudá-lo a interceder junto a Marduk, para que ele, rei, tivesse vida longa. Pastor, o senhor estragou o prazer agora. Sinceramente, eu estava achando o máximo que Deus colocou no coração de Ciro devolver o povo judeu para Jerusalém, para Judá, achando aquilo um espetáculo. Agora o senhor vem dizer: não, isso aí não tem graça nenhuma, porque ele fez isso com todos. Não tem graça? Deus disse em Isaías que Ciro
não tinha nem nascido, ia fazer isso. Deus disse para Jeremias, vai ser 70 anos. E Deus, de fato, coloca no coração de Ciro fazer isto. E o que ele fez com os outros povos? Não interfere naquilo que Deus prometeu fazer ao povo dele. Os costumes e motivos de Ciro, pessoalmente, eram secundários. O importante é que Deus tinha determinado e assim seria. Logo que eu me converti, comecei a estudar a Bíblia muito. Ainda bem que Deus, desde cedo, falou, me fez entender. Pessoas que querem explicar as 10 pragas. Por exemplo, explicar o Mar Vermelho se abrindo. Não, é o seguinte, liberais, geralmente teólogos liberais. Não, o Mar Vermelho, esse aqui é explicado. Fulano explicou isso no ano tal. É um vento que vem do lugar tal e bate no ângulo tal, nas ondas lá do rio, chamado Mar Vermelho, que era um lago, e então sobe as ondas, já se tem notícia de ondas de até 2 metros, 3 metros, aí explica por ali, explica por acolá. Aí o outro diz assim, não, os gafanhotos, de uma das pragas do Egito, não, isso aí é conhecido. Depois se soube que há pragas enormes de gafanhoto, naquela mesma época, vindo do lugar tal, aí dá o nome do gafanhoto, o retrato da mãe do gafanhoto, aí todos os detalhes ali e tal. E eu olhava, meu pensamento era assim, e se fosse? Deus levantou os gafanhotos tais do lugar tal e tal. O que que isso mudou? De Deus ter desejado mandar gafanhotos para o lugar tal, na hora tal, com propósito tal, para mostrar a Faraó aquilo ali, e a reação do Faraó ser exatamente essa, a de Moisés ser aquela, tudo como ele queria. O que interessa? A origem dos gafanhotos. E o que Deus usou para o Mar Vermelho se abrir? É claro que deve ter usado algumas forças. Agora, eram forças normais da natureza, ou mesmo, vamos dizer, excepcionais, ou eram forças absolutamente miraculosas que ele criou naquele momento, depois fez desaparecer, que é o mais provável, porque era grande demais aquilo que foi feito. Mas e se houvesse uma explicação mesmo científica, como adoram dizer, gente, não alteraria nada. A forma que Deus usou para realizar algo que ele quis, grande e com os propósitos corretos, não importa. Isso admitindo que ele possa ter usado algumas forças da natureza mais especiais e tal, que na realidade eu não creio não, eu creio que ele usou forças totalmente inusitadas que ele criou naquele momento de uma maneira espetacular, estrondosamente poderosa. Mas o que eu não quero dizer é assim, não se impressione quando alguém quer explicar. Tem gente que perde um tempo com isto tão grande que dá pena. Porque quer explicar que isso aqui foi assim, isso aqui foi assado. Não interessa explicar. Interessa é crer que aconteceu. Amigo, você crê que o mar se abriu? Aquele lugar de água chamado Mar Vermelho se abriu e que passaram ali uns 3 milhões de pessoas? Você crê ou não crê? Essa é a pergunta. Creio. Como foi? Ah, meu amigo, não tenho a menor ideia. E não faço questão de ter também, não. Eu sei que você abriu. Você crê ou não crê? Não. Enquanto não houver uma explicação plausível, que algum PhD aí de Harvard bote o carimbo, aí eu vou me reservar o direito de ficar esperando a resposta ou a solução científica para o caso. Pois vai esperando e cuide, porque você morrer na incredulidade é um perigo para você. Então, ou crê, ou não crê. O efeito de saber que Ciro
fez isso com um monte de gente, com vários povos, não tira o brilho absolutamente do que Deus tinha no seu coração como propósito fazer com Judá, com Jerusalém, o povo dele que estava lá. E nós vamos ver cuidados especiais que Deus teve. Ah, mas esses cuidados também deve ter tido com outros lá. Não me interessa. Deus tem seus propósitos, ele não revela o propósito dele com A, com B, com C, obrigatoriamente, não. Agora, quando ele revela que o judeu era o povo dele, ainda é em certo sentido. É porque era especial para ele. O fato é que, aqui e em toda a Bíblia, nessa passagem, em toda a Bíblia, é evidente que Deus altera o curso da história como lhe apraz. Ele altera como ele quer e ainda hoje continua interferindo. Tanto na história do povo judeu, tem crentes que não creem nisso, acham que o judeu já passou como povo de Deus, não tem mais nenhum sentido nesse aspecto, chamado a ideia milenista, que nós não cremos, acreditamos, foi dado aqui recentemente, abundantemente, ensino, e ainda pretendo pregar um dia, se Deus quiser, sobre o Apocalipse, mostrar que o povo judeu está lá, voltou para a terra dele, está sendo interesse altíssimo, agudo de Deus sobre aquele povo. Jesus Cristo vai voltar para esta terra, lá no Monte das Oliveiras, os pés dele vão tocar, literalmente, o Monte das Oliveiras, e ele vai reinar 1000 anos. Então, Deus ainda interfere na história do povo judeu de uma maneira muito particular, falando em povos de terra. Claro que, mas tem a igreja, claro, a igreja é um corpo espiritual formado de pessoas judias também, e aí eu não vou explicar, que vai complicar um pouco. E que Deus tem um interesse enorme na igreja, óbvio, Cristo morreu pela igreja. Mas Israel tem um lugar na história e no plano de salvação de Deus, um lugar esse que ainda está em andamento. Não acabou. E Deus interfere na história de todos os povos do mundo, hoje. Hoje, Deus está interferindo, hoje. Então, um avião que cai, hoje, Deus interferiu. Um tsunami que aconteça não sei onde, um furacão que aconteça, foi Deus que interferiu. O que é difícil é explicarmos o motivo exato, quais os propósitos dele naquela circunstância, naquela catástrofe, o que Deus quis com aquilo, a não ser em termos gerais, em que Deus fica irado contra o mal, que Deus castiga o mal e que Deus avisa os pecadores através de catástrofes. Sim, então a Bíblia está cheia de exemplos desta forma e nós podemos, sem medo, dizer, muito provavelmente aqui, mais uma vez, Deus com essa catástrofe enorme, gigantesca, está advertindo, está avisando. Então, de uma maneira geral, assim, pode-se afirmar, mas dizer, não, é porque Deus com aquele povo daquela região ali, daquele país, Deus quis tratar de uma maneira especial, diferente do país vizinho, que aí, particularizar demais, não dá. Só vai ter uma forma, é usar alguém que diz que tem uma revelação de Deus, que eu já acabei de falar sobre isso, dizer, não, eu vou explicar o que aconteceu e tal, e dar uma explicação totalmente inventada. Mas particularizar cada evento que acontece com uma explicação específica, não dá. Por outro lado, não é porque não dá que nós vamos deixar de dizer, foi Deus. Isso é obra de Deus, pela permissão de Deus e pela vontade de Deus. Entende? Então, não é porque não podemos explicar detalhadamente cada evento que nós vamos glorificar Deus dizendo, tome cuidado,
Tome cuidado. Não só aquele pessoal daquela região afetada pelo vulcão, ou seja lá do que for, mas todos os habitantes da terra. Olhem e examinem. Quantas vezes a Bíblia diz para que todos os povos vejam. Ele usa como exemplo. Mas, com toda certeza, se você tropeçar numa pedra, diz, Deus tem a ver com isso. Diga, porque tem. Quem foi que disse que não cai um passarinho no céu que não seja da vontade do Pai? Alguém falou isto ou eu estou assim, sonhando? Vocês estão roucos? Hein? Jesus Cristo. Não cai um pardal no céu. Então, no dia que você vê um passarinho no chão, puf, o bichinho cair lá e diz, Deus derrubou esse passarinho. Ou sabia que esse passarinho ia e determinou a queda desse passarinho. Diga e assine embaixo, eu assino junto. Porque é o que Cristo mandou nós fazermos. Agora, você aproveitar isto e ficar meio esquisitão, meio místico, querendo explicar tudo à luz de uma explicação tal de Deus ou daquilo, isso aqui é Deus, isso aqui é o diabo, isso aqui é Deus, isso aqui é o diabo, é Deus, é o diabo, quer explicar tudo e fica confuso. Não há necessidade disto. É evidente que Deus está, eu não vou dizer nem por trás, é na frente da queda de um passarinho e de uma tombada sua no chão, bate a cabeça. Está, Deus está. E o diabo pode estar e pode não estar. Aí tem que botar pode. Porque tem coisas que o diabo não tem autorização de Deus e tem coisas que o diabo tem. Jó. Jó foi um caso da intervenção de Deus ou do diabo? Dos dois. Só que, visivelmente, Deus era superior. E dizia, Satanás, faça isso com Jó, mas não faça aquilo. Ele dava limites. Então, Deus estava por trás do que aconteceu, tudo o que aconteceu com Jó, sim. Satanás estava por trás de tudo que aconteceu com Jó, não. Só aquilo que Deus deixou. Um bocado ele estava, mas o que Deus deixou. E não se preocupe muito em saber se uma coisa que aconteceu na sua vida foi Deus ou se foi o diabo. Porque muitas vezes você não vai conseguir responder de uma maneira exata, estarão interligadas essas coisas. E não leva a muita coisa. O importante é você saber. Isso que aconteceu comigo envolveu o pecado? Envolveu. De uma forma ou de outra, eu fiz o que o diabo quis na minha vida. De uma forma ou de outra, Deus me liberou. Para o diabo me derrubar aqui. Ou foi minha carne. Aí é outra coisa difícil saber se a carne ou é o diabo, o que o diabo usou a sua carne. Não importa explicar. O que importa é tomar providências para resolver o que aconteceu, no caso de pecado, confessar, se humilhar diante de irmãos que você ofendeu, pedir perdão, tomar todos os passos que a Bíblia diz e cuidar para não repetir. Pronto. Isso é o que importa. Então não é para o crente estar angustiado e explicando a origem de tudo e quem estava no comando da tecla A, da tecla B, da tecla C, não leva a nada, leva a confusão. Quando leva para a confusão, alguém fica muito satisfeito. Quem é o Deus da confusão? O próprio Satanás, da mentira, do engano. Então, repetindo a frase com que eu desviei um pouco, não precisa nem desviei, expandi um pouco. Deus continua interferindo, tanto na história do povo judeu hoje em particular, como na história de todos os povos do mundo, de uma maneira geral, e de cada pessoa na face desta terra. Há um Provérbios 21:1, que é o predileto, inclusive, do meu pai, como ribeiros de água, assim é o coração do rei. Provérbios 21:1.
como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Continua sendo do mesmo jeitinho. Muitos provérbios foram escritos por Salomão, não todos. Seja como for, se foi Salomão, foi 1000 anos antes de Cristo. Então aqui tem 3000 anos que está registrado. Continua do mesmo jeito. Não use Provérbios 21:1 só para pensar em Ciro, o que Deus fez e dobrou o coração de Ciro, dobrou o coração de Faraó e dobrou o coração de quem ele quer, como diz aqui. Mas utilize esta verdade para lhe confortar hoje. Que você não sabe se amanhã o presidente é o mesmo ou não. Em que o país se vê numa crise sem precedentes, a maior crise da história da República. Crise financeira, crise moral, crise de toda ordem, institucional, em que se vê semana após semana, autoridades máximas da República, debaixo de denúncias de toda ordem, com todo tipo de negociatas e coisa desse tipo. E isso não é só, não gera apenas, não é fonte apenas de piadinhas na internet ou coisa assim, desenhos engraçados, não, mas isso vai gerando uma inquietação, uma angústia no coração de milhões de pessoas. Não crentes, crentes, todos estamos envolvidos, todos somos brasileiros, todos estamos assustados, abismados, tontos, sem saber aonde isso vai parar. Qual a capacidade do país de absorver choque atrás de choque, atrás de choque? Como hoje eu vi bomba atômica em Brasília, já estão chamando de bomba atômica, não sei nem o que tem além de bomba atômica, bomba de hidrogênio, breve não tem mais nome para descrever o tamanho dos efeitos de tudo isto. Muito cinismo da parte de empresários bilionários, muito cinismo da parte de políticos, detentes do poder. Então, é uma coisa que não está deixando pedra sobre pedra. E eu gostaria de consolar os crentes com esse tipo de história de Ciro aqui. E como eu orei no começo, se não servir para nós hoje, a história não passa de uma história interessante, mas história bíblica nunca vai ser só uma história interessante. Além disso, vai ser uma fonte rica de lições valiosíssimas. Quando você estiver angustiado, querendo se angustiar e preocupado com o que está acontecendo e perdendo seu emprego, perdendo sua renda ou coisa desse tipo, lembre-se de Ciro, lembre-se de Provérbios 21:1. Tudo está previsto por Deus e, mais do que previsto, determinado por Deus. Todos eles vão ser responsáveis pelo que estão fazendo, todo ser humano é responsável pelos seus atos aprovados por Deus, pelos seus atos reprovados por Deus, todos. E é algo absolutamente misterioso para nós não querer entender como é que se junta a responsabilidade humana com a determinação, o poder determinador de Deus. Não se junta, nossa mente não consegue juntar, mas ou se crê ou se não crê. Então, voltando, a parte da responsabilidade que cada um vai assumir, deverá assumir, porque a própria justiça também é feita de homens falhos também, e tudo é muito complexo, mas alguns vão assumir, já estão assumindo, tem autoridades presas e tudo mais. A parte disto, que é o aspecto humano, se lembre, meu irmão, minha irmã em Cristo, Deus está no controle de tudo, que é o título da pregação, como eu disse. Nada do que está acontecendo aí
em Brasília, em Curitiba, em juiz tal e tal, político tal ou tal, partido tal ou tal. Nada foge do controle de Deus. Não é só do conhecimento de Deus, não. Eu estou falando do controle, da determinação de Deus em ser desta forma. É exatamente assim como Ele quer. Isso deve gerar em nós, se não gerar, não é se não gerar, é para gerar no crente uma paz mais sólida do que a preocupação. A preocupação aqui, ela é legítima. Somos cidadãos. Temos muitos de vocês, eu não tenho mais, mas tive, vocês têm, filhos para criar, mas eu tenho uma esposa para tomar conta, e é de mim próprio, no sentido humano. Todos nós temos as nossas responsabilidades, e temos nossos filhos, netos, para nos preocuparmos, e como é que vai ser assim, vai ser assado, e a parte física de proteção, de violência, e tudo, é humano nós nos preocuparmos. Mas o que eu queria dizer é que você precisa pedir a Deus para lhe ajudar a deixar essa preocupação humana em níveis baixos, não tão elevados que ultrapassem este fator que deve ser no nosso vigor espiritual, com base em crer no que está escrito aqui. Deus está no controle. Nada disto está sendo à revelia do que Ele quer. Nada. E se me atingir de alguma forma isto, fisicamente, financeiramente, economicamente, profissionalmente, se me atingir, amém. Ele vai ter um propósito, tem um propósito benéfico comigo. Ele tem um propósito benéfico. É para o meu bem. Mesmo que esse bem inclua dificuldades, sofrimentos e tudo. Não se deixe levar pela razoabilidade, que é razoável, repito, a preocupação, uma certa tristeza e coisa assim. Não se deixe levar por isso, porque aí começa a ser errado. Aí começa a ser pecaminoso. Quando o crente permite que uma preocupação que de uma forma contida é razoável, é de se esperar, que essa preocupação assuma proporções em que lhe submerge. E você fica então absolutamente angustiado, a sua vida virou terrível, e você fica numa depressão da qual não consegue sair, e você esfria espiritualmente, acha que é vítima, e que é razoável esfriar espiritualmente, e que aí está tudo errado. Aí ficou errado, porque o diabo se aproveitou, ou sua carne se aproveitou de um sentimento razoável da nossa fraqueza, da nossa fragilidade, nos preocuparmos com essas coisas, mas adquiriu, distorceu e atingiu uma proporção que esmagou a sua fé e a sua tranquilidade nas coisas de Deus. Fica imaginando um judeu fiel, está chegando perto. Já fazem 50 anos. Jeremias disse 20, e eu vi quando ele disse. Só faltam 10. Está chegando, está chegando. A sério, a sério. Nós não temos hoje uma revelação tão clara assim. E, por favor, não acredite se alguém chegar, um pastorzão chegar aqui do Brasil e dizer, tive uma revelação, posso o presidente ao fulano. Não. É falso, é falso, é falso. Não temos revelações assim. O nome dele é Ciro, viu? Porque Deus disse para Isaías dizer, o nome dele é Ciro. O nome dele é fulano, Silcrano. Não, aqui não tem revelação nenhuma. Não está na Bíblia, então não adianta não. Não creia nisto. Creia só que Deus está no controle, é soberano, é benigno, é bondoso e quer o seu bem. Você que é filho dele na fé em Cristo. E você que não é, ele quer o seu bem lhe oferecendo Cristo.
como Salvador, antes de tudo. E aí você se converte e você passa então a se relacionar com Deus como um filho de Deus. E aí você vai se beneficiar de todas essas coisas que só um filho de Deus em Cristo tem. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos dirija em tudo que foi dito aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.